Eu desejo uma boa tarde para todos. Eu estou dizendo boa tarde porque eu estou falando aqui de tarde. Hoje é dia 2 de junho. Dia 2 de junho. Uma terça-feira. Uma tarde plúmbia aqui em Porto Alegre. E fria. Hoje de manhã começamos com 9 graus aqui em Porto Alegre. Agora, fim de outono. Essa temporada aqui no Rio Grande do Sul, essas duas estações, fim de outono e inverno, um amigo meu costumava dizer que isso aqui é para macho, né? Não é para qualquer um mesmo. Eu quero falar com vocês hoje sobre essa questão das fake news, né? A internet, o uso da internet, mas em relação a conteúdos de opinião e de informação. Porque vocês sabem que a internet é usada hoje principalmente para atividades comerciais e financeiras, sobretudo para isso aí. Mas há um campo enorme, vastíssimo aí, que está deixando toda a mídia tradicional de cabelos em pé, que é o uso da internet para informações e opiniões. É sobre isso aí que eu quero falar. Fake news, né? Vocês têm ouvido falar no fake news, em inglês, foi cunhado para significar notícias falsas. Mas, quando usam fake news, estão falando de notícias falsas ou informações falsas, ou conteúdos falsos na internet. Tem fake news na imprensa tradicional também, você sabe disso, né? Nos jornais, rádio, televisão, mas é de outra natureza. É de outra natureza. Estamos falando hoje mais aqui sobre fake news e conteúdos de informações e opiniões na internet. Olha, eu enfrento esse problema como jornalista, inclusive, há pelo menos 2 décadas. Né? Eu trabalho com jornalismo na internet já há pouquinho mais de 2 décadas. Fui pioneiro aqui no Rio Grande do Sul na produção de conteúdos de informação na internet, na atividade comercial. Quando começou o primeiro provedor de internet aqui, comercialmente falando, que foi o VRS, da Procergs, aqui no Rio Grande do Sul, eu fui o primeiro jornalista a escrever ali profissionalmente. Depois, eu acabei montando meu próprio site, meu próprio blog, estou nisso aí já há mais de 20 anos, trabalhando exclusivamente com informações, com conteúdo de internet. Mas eu tenho, ao longo dessas 2 décadas aí, enfrentado alguns problemas muito sérios nessa atividade de internet. Não só porque, evidentemente, tenho sido vítima de processos judiciais, civis e também criminais, mas de denúncias, inclusive, feitas contra mim na Polícia Federal, na Polícia Civil, no Ministério Público, ou feitas pelo Ministério Público, tanto federal quanto estadual, contra mim. Eu estou com esses casos todos aí, ao longo desses 30 anos, 20 anos, em juízo aí. Mas eu tenho também sido vítima de fake news. Né? Eu não trabalho, eu nunca fui acusado de produzir fake news. Esses processos dos quais eu estou falando aí, de caráter civil e criminal, são todos por delitos de opinião. O pessoal do PT não gostou do que eu estava falando, ele me toca processo toda hora. Me tocava, né? Agora até pararam um pouquinho por causa da pandemia, eu acho. Mas os comunistas, os lulopetistas aqui não se cansaram nesses últimos 30 anos de me tocar processo. Mas sempre por delito de opinião, não porque considerasse que aquilo que eu estava publicando era falso. Não concordava era com o tipo de crítica que eu estava fazendo. Mas eu fui vítima já como jornalista, como blogueiro, de fake news, aí sim, de verdade. E, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu movi alguns processos civis, penais e criminais contra esses fake news que foram produzidos contra mim. Eu tenho 2 casos específicos aqui, que só vou falar de passagem rápido para vocês, que eu enfrentei em juízo e na Polícia Federal. Um deles foi de um blog chamado Tomando na Cuia, que em 1999... Esse blog simplesmente passava o tempo todo produzindo notícias falsas contra mim, com acusações falsas, pesadíssimas contra mim. Isso era
feito de modo sistemático. E eu acabei tendo que apelar para a Polícia Federal, em primeiro lugar, pedindo que fosse localizado o IP, o protocolo de internet desse blog. Depois que eu consegui identificar os seus responsáveis, eu toquei um processo civil, um processo penal contra eles. Né? O resultado é que acabei fechando esse blog. Né? Eu operava num café, eles viviam fugindo, né, de localização. Né? Por último, estavam num café, você se lembra daqueles cafés de internet que tinha aí, que o pessoal ia no café lá, acabou isso aí, né? Mas bem, eu trabalhava ali. Esse aí, então, é o Tomando na Cuia. E depois, isso foi em 1999. 10 anos depois, eu fui vítima novamente de uma campanha também sistemática, parecida com essa. Outra de Tomando na Cuia, que era o Nova Corja. Né? Aliás, um dos mentores do Nova Corja é o jornalista Luciano Demore, que é o segundo homem nesse site sujo The Intercept, que moveu essa campanha cavilosa contra a Lava Jato. Essa Nova Corja aí também foi uma dificuldade localizar o protocolo de internet deles. Primeiro, eu localizei o protocolo deles de internet que estava alojado em Nova York, depois eles mudaram várias vezes de localização e de endereço, e por fim eu acabei localizando eles no interior da França. Mas eram todos aqui de Porto Alegre. É um pessoal, inclusive, muito ligado à PUC aqui do Rio Grande do Sul. Eu sei que eu acabei localizando também o responsável e toquei processo civil e criminal contra eles. Primeiro fiz uma interpelação, depois toquei um processo civil e criminal contra eles. Um dos jornalistas, inclusive, desse Nova Corja, que eu quis tocar um processo nele, ele fugiu aqui de Porto Alegre, nunca mais vi. Né? Mas o outro foram condenados. O outro foi condenado. Eu condenei. Né? E fechei também. Bom, mas usando basicamente que ferramentas legais? Usando a Constituição Federal, usando o Código Penal, usando o Código Civil e usando o Marco Civil da internet. É isso. Eu já tive caso até de ter invocado em juízo o Código de Posturas Municipal aqui de Porto Alegre. Por pouco que eu não invoquei a Lei de Proteção aos Animais. Teve um determinado momento que a perseguição do PT aqui no governo do Estado e na Prefeitura era tão feroz que eu cheguei a cogitar, falei com meus advogados, de invocar em meu favor a Lei de Proteção aos Animais. Mas não foi necessário. Bom, por que eu estou contando toda essa história aqui para vocês? Eu estou contando essa história toda aqui para vocês porque agora, nesse momento, é movida uma campanha severa contra os conteúdos de informação e de opinião que são passados através das redes sociais, na internet. O foco principal é atacar o que é publicado no Facebook, no Twitter, no Instagram, ou que circula pelo WhatsApp. Esse ataque é movido, vocês sabem, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, através de um inquérito ilegal conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que está cometendo nos últimos dias as maiores tropelias, inclusive mandando a Polícia Federal invadir a casa de empresários, do jornalista Alan dos Santos, lá em Brasília, editor do Terça Livre, da ativista Sarah Winter. Esse é um inquérito que está em curso aí no Supremo Tribunal Federal. Por que foi movido esse inquérito? Porque os caros senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11, se julgam inimputáveis. E, além disso, não pode ser criticado por ninguém. São deuses ex machina. Então, eles estão movendo esse inquérito aí. Né? O objetivo, vocês estão vendo, não é apenas censurar aquilo que é produzido e veiculado nas redes sociais, mas é impedir até que qualquer tipo de crítica seja veiculado através das redes sociais. Contra eles, né? Porque esse é o objetivo central desse inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal. Aí
que, aliás, foi combinado de ilegal por parte da própria Procuradoria-Geral da República, né? E essa reclamação da PGR, inclusive, vai a exame do Pleno do Supremo Tribunal Federal agora no dia 10. Primeiro, esse caso. O segundo caso é da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Senado e Câmara, das chamadas fake news, cujo objetivo evidente também é intimidar os críticos dos parlamentares, deputados e senadores, e os líderes partidários. É isso que está sendo feito nessa CPMI do Congresso Nacional, que agora até está paralisado por causa da pandemia. E como corolário de tudo isso aí, nós temos agora a votação, que ia inclusive ocorrer hoje, nesta terça-feira, dia 2, às 16 horas, de uma lei que visa atender exatamente a esses reclamos desses ministros do Supremo Tribunal Federal que são em inquérito e dos parlamentares na própria CPMI das fake news. É uma lei, vocês vejam só, de um senador, o Alessandro Vieira, essa lei, é uma lei, tem um pomposo nome, até anotei aqui, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet. É ambiciosa essa lei, né? Como se nós não estivéssemos, já não dispuséssemos de ferramentas jurídicas mais do que suficientes, como acabei de narrar, para coibir qualquer maldade que saia através das redes sociais. Nós temos um arsenal perfeito à disposição de todos aqueles que, de uma ou de outra maneira, se sintam prejudicados pelos conteúdos de informação ou de opiniões veiculados através das redes sociais, portanto, pela internet ou por WhatsApp, que são a Constituição Federal. Eu trabalho com isso toda hora, em processos que eu movo ou contra mim são movidos. Quer dizer, a Constituição Federal, nós temos o Código Civil, o Código Penal e nós temos o Marco Civil da Internet. Esse Marco Civil da Internet é muito mais do que suficiente do que essa pomposa Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet, que o Senado pode votar a qualquer momento, que talvez esteja votando até nesse momento. Quer dizer, essa lei, ela não é uma lei brasileira de liberdade, mas é uma lei brasileira de censura. Ela não é uma lei brasileira de responsabilidade, mas é uma lei brasileira de irresponsabilidade. E ela não é uma lei brasileira de transparência, mas é uma lei brasileira de censura. É disso que se trata. Eu acho que as pessoas precisam ter presente na cabeça exatamente isso que está acontecendo. Essa repressão às redes sociais, de uma certa forma, e de funcionamento da internet, elas se assemelham àquela reação dos luditas, lá no começo da Revolução Industrial, na Inglaterra, que eram aqueles trabalhadores que, através de picaretas, pás e instrumentos, tentaram quebrar as máquinas para deter o avanço da Revolução Industrial. Eles não conseguiram isso. Como esses nossos legisladores e membros do Supremo Tribunal Federal não vão conseguir agora. Então, o que esses políticos e autoridades pretendem com tudo isso que estão fazendo é exatamente se blindar. Eles não querem que mexam com eles, que denunciem o que eles estão fazendo, que informem, que sejam transparentes. Não querem isso. Então, são essas autoridades e esses políticos os principais interessados em garrotear as atividades das pessoas nas redes sociais. Mas mais do que eles também, a mídia tradicional tem interesse em garrotear as atividades das redes sociais, porque ela perde a cada dia que passa o monopólio que até há pouco tinha sobre as informações e sobre as opiniões. Perdeu esse monopólio. E vai perder definitivamente. Mais hora, menos hora, essa mídia tradicional, ela deixará de existir. Assim como já deixou de existir o telefone fixo, o xerox, enfim. Não tem como evitar isso aí. Então, esses são basicamente os dois grupos sociais mais interessados em garrotear a livre circulação de informações e de opiniões, os conteúdos, portanto, através da internet, né, que são os políticos, parlamentares ou não, líderes partidários, e as autoridades.
praticamente de todas as esferas, mas com ênfase no caso do Supremo Tribunal Federal e no Congresso. É isso de que se trata aí. Bom, para concluir, essa aí, claro, eu acho e considero assim a penúltima etapa das ações do eixo do mal para tentar atingir o governo Bolsonaro. A mais recente, no entanto, que vem em seguida a essa agora, é exatamente essas ações de violência que estão sendo praticadas aí, inclusive por grupos que foram formados no exterior, aí, que é o caso desse grupo Antifa, sobretudo nos Estados Unidos, né? E também o Anonymous, né? Que são grupos alimentados por financistas internacionais e que estão agora chegando aqui no Brasil para fazer o jogo violento do eixo do mal. Não podia ter acontecido coisa melhor para o governo Bolsonaro, falando politicamente aqui, claro, né? Estou falando politicamente aqui, do que esse quebra-quebra que aconteceu domingo no Rio, em São Paulo, por parte de torcidas, entre aspas, organizadas, e ontem, sobretudo, em Curitiba. Né? E não podia acontecer nada de pior, ou de melhor, não sei, para o eixo do mal, do que agora estar identificado. Está carimbado. Né? Ele está carimbado por essas ações violentas que aconteceram domingo e ontem no Brasil, e que não deve cessar por aí. Mas não passarão, né? O próprio chefe da Procuradoria-Geral da República, hoje, Rodrigo Aras, deixou bem claro que o artigo 142 da Constituição Federal ele está em pleno vigor e ele permite que as Forças Armadas intervenham sempre que for chamada por um dos poderes para conter o avanço de competências de outro poder, que é o que está acontecendo agora, porque, claro, vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal está se avançando sobre prerrogativas constitucionalmente próprias do Congresso e do próprio presidente da República. E não fosse só por isso, o artigo 142 pode ser invocado a qualquer momento, até para restabelecer a ordem, que está sendo violada agora pela força, pelo eixo do mal, com o aplauso de boa parte da mídia, inclusive a RBS aqui no Rio Grande do Sul e a Rede Globo. É isso aí, senhores.